Irmãos, abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, do verso 1 a 12. E diz assim o texto, irmãos, no versículo 1 do capítulo 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, é rápida a minha exposição aqui, só alguns pontos para nós relembrarmos desse texto, ou lembrarmos daqui para frente, melhor. Irmãos, inicia o ano e nós percebemos nas pessoas que não têm a graça de Deus e a iluminação de Cristo e que vivem, como diz a Escritura, na ignorância, infelizmente, se apegando a vários elementos, achando que aquilo vai determinar o curso da sua vida, achando que uma roupa ou a cor de uma roupa vai determinar a sua caminhada para frente, o seu destino, o seu futuro, a sua prosperidade, a sua vida. E com isso as pessoas ficam à cata de vários conselhos. Uva verde com uva não sei de quê, romã não sei aonde, roupa amarela significa isso, preta isso, verde isso. E aí as pessoas ficam fascinadas por essas coisas, como que são essas coisas que vão determinar o curso da vida delas e que será importante no ano de 2014 para a vida delas. Mas a Bíblia nos dá conselhos, a Bíblia nos instrui, a palavra de Deus nos ensina acerca de todas as nossas escolhas, acerca do nosso futuro, acerca da nossa caminhada, acerca das nossas escolhas, acerca das nossas ponderações, acerca do nosso fim de ano, do nosso início de ano, do nosso amanhã, do nosso hoje. A Bíblia nos ensina sobre tudo. E é muito bom, irmãos, ter os conselhos da palavra de Deus como a nossa regra de fé e vida prática. E aqui, diante de Provérbios, temos mais uma vez a instrução da sabedoria. A sabedoria como que personificada, gritando aos ouvidos dos homens: deem-me ouvidos, me ouçam, sigam os meus conselhos. Eu vou ensinar a vocês como vocês devem viver. Eu vou ensinar a vocês como vocês devem escolher. E sabemos todos nós que a sabedoria personificada se tornou mais plena em Cristo, porque Cristo personificou a sabedoria de forma mais plena, porque Ele viveu a humanidade perfeita. Ele caminhou como nós deveríamos caminhar, porque perdemos o rumo da vida em Adão. Mas em Cristo encontramos o caminho correto, a vereda correta, os conselhos corretos. Encontramos em Cristo como viver a vida, como nos pautar, como viver a vida, mas vivê-la de forma bela, desfrutando de tudo aquilo que Deus proporcionou a todos nós, conforme o Salmo 104. E seguindo os conselhos da palavra de Deus, nós, o povo de Deus, temos condições, ainda que diante de uma realidade imperfeita, gozar da vida em Cristo da forma mais plena possível.
E a semelhança, irmãos, de todas as virtudes intelectuais entre o povo de Deus, e clara na palavra de Deus, a sabedoria, ela é de cunho prático, ou ela é intensamente prática. Vida, caminhada, escolhas. E basicamente a sabedoria aqui pode ser traduzida da seguinte forma: é a arte de ser bem sucedido, é escolher o plano correto, é escolher o caminho correto e colher os resultados que a palavra de Deus nos diz. Isso porque na palavra de Deus, Deus revelou aspectos do seu caráter sábio e perfeito. E o produto da sabedoria que Deus revelou na sua palavra e que nos concede pela graça, nós percebemos em tudo aquilo que Deus fez. Quando olhamos para o mundo, para a beleza da criação, e quem tem a capacidade de sondá-la mais profundamente, perceberá como ela foi estabelecida de forma sábia, perfeita. Quem olha para os processos naturais da vida, irmãos, conforme Salmo 104 diz: Senhor, todos esperam de ti que lhe Deus sustenta. Se dá, todos ficam satisfeitos. Se vira o rosto, logo ficam perturbados. Como Deus, no processo da criação, na história, Ele vai conduzindo o homem e em todas as coisas de forma muito sábia. E essa sabedoria de Deus, irmãos, nós só temos acesso porque Deus revelou. E nós só temos condições de possuí-la porque Deus dá. Tiago deixa bem claro: está alguém entre vós sem sabedoria? Peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. Ele dá de forma liberal, com o coração aberto. Ele dá essa sabedoria que, em termos práticos, vai nos mostrar o que é a vida. O que é a vida? Como viver a vida? E essa sabedoria se origina no temor do Senhor. Você não vai encontrar sondando, você não vai encontrar em veredas tortuosas, você não vai encontrar nas opiniões humanas, você não vai encontrar nos grandes centros acadêmicos, você não vai encontrar escolhendo o seu próprio caminho. Não, ela tem sua origem no temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Provérbios deixa bem claro. E quando essa sabedoria, Provérbios também deixa claro, e a Escritura deixa claro, quando essa sabedoria penetra o coração de um homem alcançado com a graça, ela é como que cria raízes. E em criando raízes, ela deve abarcar todos os quadrantes da vida humana e influenciar todas as áreas da vida humana. Provérbios capítulo 3 deixa claro: você terá bom entendimento diante de Deus e dos homens. Olha, a vida, em termos simples e em dimensões físicas, ela é dividida em relacionamentos verticais, ou em relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Ou seja, vertical é o nosso relacionamento com o Criador, com aquele que nos criou. E horizontal é o relacionamento com o nosso próximo, aonde Deus nos insere, aonde Deus nos coloca. E a Bíblia diz que a sabedoria, quando alcançada, ela vai nos dar boa compreensão diante daquele que nos criou. Ou seja, ela vai nos conduzir no temor do Senhor. E diante dos homens, ela vai nos ensinar a respeitar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Pronto, aí todo o curso da vida está determinado nisso. E o profeta diz: o que é que Deus espera de nós? O que é que Deus requer de nós? Senão que andemos humildemente com Ele. Só isso que Deus espera de nós. A vida é isso. E Provérbios está aqui para nos ensinar. E 3, de 1 a 12, se divide em 2 pontos claros, para transformar o texto em prática de vida. O primeiro ponto é que a sabedoria traz imperativos. Imperativos. Ela não pede assim: olha, por favor, a palavra de Deus é assim, é assim, o caminho é esse, andai por ele. E o primeiro imperativo está no verso 1: não esquecer e guardar. Quando diz assim, o versículo 1 do capítulo 3: filho meu, e olha como ela nos chama de forma bem particular e pessoal: filho meu, não te esqueças e guarde.
no teu coração a minha lei, não esqueça, os mandamentos guarda. A lei aqui é um termo que se refere aos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Torá, eram os 5 livros. E nesses 5 livros, todo o povo judeu que se apropriava dele para estudar tinha conhecimento do Deus da aliança, como o Deus da aliança exigia que seu povo deveria viver, as maldições da aliança, o processo histórico como Deus conduziu aquele povo tirando-os do Egito. Era a história completa do povo judeu. E ali eles aprenderiam também a temer a Deus, a servir a Deus e uns aos outros. Naqueles 5 livros eles tinham tudo. E aí no final do versículo 1 ele amplia a ideia, porque mandamento aqui é um termo em hebraico que significa que você deve ter os mandamentos bem fixos, guardados. Era uma prática judaica de decorar os versículos. Coloque nos umbrais da porta, abre-os na janela, amarre no pescoço. É a ideia de que você tem que estar com aquilo diante dos teus olhos sempre, para não esquecer. Mas a ideia não só de um decoreba sem sentido para a vida, mas o mandamento aqui é a ideia de que você precisa tê-lo na sua mente, não esquecer, acordar com ele nos umbrais da porta e lembrar: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aquilo deve fazer com que nós vivamos aquilo na prática. Essa é a ideia de mandamento. Então a primeira advertência da sabedoria era: cuidado com os esquecimentos. Devemos não esquecer e guardar. A segunda implicação do imperativo da sabedoria está no verso 3. Ou seja, quando ela diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, sabedoria é aprender que viver a vida é vivê-la na implicação dos atributos de Deus, que é bondade e fidelidade. E ele diz assim: ate isso no teu pescoço. Eu pergunto às irmãs: o que é que se ata no pescoço? O que é que se coloca no pescoço? No pescoço se coloca uma corrente bonita, com um pingente bonito, né? Então no pescoço você coloca vários adornos, que chama a atenção. Quem olha assim vai dizer: rapaz, mas que colar bonito, que adorno belo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, a palavra de Deus está nos ensinando? É que a sabedoria encontrada na palavra de Deus, ela vai proporcionar ao homem os mais belos adornos para a vida. Para a vida. Quem olhar para a sua vida vai dizer: que vida bela, que vida boa de ser vivida, que vida salgada, que vida cheia de luz, que vida alegre, que vida gostosa de ser vivida. Por quê? Porque é vivida no temor do Senhor. E quando ele diz: ate no teu pescoço, ou seja, torne a sua vida bela, com base na sabedoria de Deus. Reconhece isso, ele diz no verso 6. Não seja sábio aos teus próprios olhos, ela diz no verso 7. Porque a ideia do homem é de que ele é sábio com base naquilo que ele vê, ele quer conduzir os seus passos, ele quer traçar os seus planos. E aí a questão da autonomia proposta lá em Gênesis: vocês serão como deuses. Então o homem quer conduzir o seu caminho. Isso é belo, é fascinante para o homem. Ele quer determinar o seu caminho ou o curso da sua vida através de roupa, de vários elementos que ele se apropria e achando que aquilo vai ajudá-lo. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas busque a sabedoria na palavra de Deus, no temor do Senhor. E o verso 9 é bem forte: honra ao Senhor. E Deus mostra essa advertência no Velho Testamento, é bem clara para nós: aos que me honram, eu honrarei. E nós vimos isso na vida de Eli e dos seus filhos. Que coisa triste. E Deus disse isso a Eli: Eli, os que me honram, eu honrarei. E aqui Provérbios está ressaltando mais uma vez essa ideia: honrar a Deus. Honrar a Deus. E aí ele amplia a ideia e diz: honra a Deus com os teus bens. Por quê? Porque é a ideia de que somos mordomos de Deus. O que temos nas mãos, o que nos vem às mãos, é produto da graça de Deus. E um coração grato não só é grato com palavras. Essa era uma ideia clara no Velho Testamento, deve ser no Novo. A gratidão do povo de Deus se materializava, tornava-se matéria. Ou seja, eram primícias, o melhor
da plantação, o melhor do gado, o melhor do trigo, do cereal, do arroz, o melhor de tudo que aquele povo recebia. Eles diziam: foi Deus que deu. Então as primícias devem ir para o culto, deve ser para o sustento do sacerdote, deve ser para aquele sacerdote que está lá ensinando, não saia de lá. É uma forma de nós sermos gratos a Deus. Por quê? O povo entendia que o resultado da sua vida social, econômica, da sua instabilidade como nação, era resultado de uma vida de temor a Deus, e não o contrário. Quando acontecia o contrário, Deus usava recursos para ensiná-lo, porque eles estavam invertendo a obra. Eles queriam alcançar o favor de Deus, sendo primeiro nação economicamente poderosa. Deus diz: não, pare com isso. Vocês devem primeiro temer a mim, e os demais coisas Deus iria acrescentar. Eu vou mandar chuva, eu vou mandar a temporã fora de tempo, vocês vão plantar pouco e colher muito, vocês terão muito em celeiros. Fazem o seguinte: obedeçam a minha palavra, e os demais coisas eu vou acrescentar. Jesus usa o mesmo princípio do Novo Testamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a honra a Deus, a honra ao seu reino, a busca ao seu reino. E aí a promessa está aqui: ele vai acrescentar. Não sei como, eu não sei como, aqui não é promessa mentirosa. Ele vai manter, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai abrir portas, ele vai fazer o que for preciso fazer na sua vida. Ele está pedindo para nós honrarmos a ele. A preocupação de vocês é me honrar. Essa é a advertência divina. Olha, não se preocupe, não vai faltar. Então a advertência da sabedoria, o imperativo da sabedoria para 2014 é: honre a Deus. Honrem a Deus, como Jesus nos chamou a fazer a mesma coisa. Busquem em primeiro lugar a Deus, o seu reino. Honre-o com sua vida. É o imperativo da sabedoria. E o primeiro ponto é esse: a palavra de Deus coloca imperativo sobre a vida humana. Esse é o único caminho. Acabou. O resto é sabedoria humana, é escolhas humanas. O resto é sabedoria que vaza dos olhos humanos, tá? E que só vê aqui. O segundo ponto, irmãos: Deus não precisava fazer isso, mas faz. A didática divina é dela. A forma como Deus nos chama a razão é muito bela. Porque Ele não só dá sabedoria através da sua palavra, mas faz promessas. Promessas infinitas. Promessas que diz assim: como é que pode? Esse Deus é muito cheio de misericórdia e graça. Porque Ele diz assim: se vocês me obedecerem, eu vou fazer assim, eu vou abençoar, eu vou dar vida, eu vou dar paz, eu vou cuidar. Vocês vão ser plenos de saúde, cheios de provisão. Vocês vão desfrutar do meu cuidado pastoral. Ou seja, são a forma ou as motivações que Deus proporciona na sua própria palavra. Isso ele faz no verso 2, ó. Veja o verso 2 do capítulo 3. Porque eles, se referindo aos mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu pergunto aos irmãos: que valor tem uma vida bastante longa, mas sem paz? Deus não só dá vida, irmãos, Ele dá vida e paz. Como diz o salmista: o Senhor dará graça e glória. Aqui Ele dá vida, mas também dá paz. Paz aqui é shalom. Shalom não é só desfrutar de uma circunstância favorável, não. Quando o judeu dizia assim, shalom, ele estava dizendo assim: nós estamos desfrutando de todas as bênçãos de Deus sobre nós. É provisão espiritual, é provisão material, é provisão física, é provisão espiritual. O shalom eram as bênçãos de Deus que abarcavam a vida do seu povo. E quem estava dentro desse shalom entendia isso. Então, Deus nos dará vida e paz. A promessa está no verso 2. Guarde que você terá vida e paz. A segunda promessa está no verso 3. Veja: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço e escreve nas tábuas do teu coração. Já disse, mas ressalto de novo: vida bela, vida boa de ser vivida, vida cheia de sal, vida cheia de luz. Quarta promessa ou motivação é o relacionamento correto com Deus e com os homens. Verso 4.
acharás graça, favor imerecido e uma boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, é relacionamento correto com aquele que nos criou e com os homens. E veja no verso 8, mais uma promessa: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Nós já sabemos, através da palavra de Deus, que o judeu entendia o ser humano como um ser humano completo. O que veio proporcionar ou trazer divisão, ou seja, porque morte significa separação. Então, o corpo vai voltar ao pó, a maldição da morte, mas a parte espiritual volta a Deus. Então, a separação aí é uma consequência da morte. Mas o judeu entendia, não, o homem é um ser completo. Ele foi criado para ser completo. É por isso que em Cristo nós aguardamos a redenção do corpo. E aí sim, um espírito novo, mas que ainda reside num corpo não novo, que ainda há nos seus membros uma lei que guerreia, a lei do pecado, vai ter um corpo glorificado, um corpo novo. Então será um espírito novo e um corpo novo. Então, o ser humano vai voltar a ser completo. E aqui o salmista está dizendo que a condição espiritual desse homem vai refletir no seu corpo. Você terá saúde física. Você terá saúde plena. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quantos lembram de Davi? Senhor, enquanto me calei, os meus ossos dentro de mim ficaram a envelhecer. Oxe. Davi diz: enquanto eu guardei a transgressão, tentei viver sem Deus, tentei viver à margem da graça e da obediência aos teus mandamentos, dando jeitinho para me manter naquela condição, mas não tinha jeito. Eu acordava, parecia que os meus ossos estavam se quebrando. Ali não é uma linguagem figurada, não. A ideia ali é de que Davi estava sentindo o peso mesmo, o fardo. A sua condição espiritual ali estava refletindo no seu próprio corpo. Então aqui o provérbio está dizendo: olha, vai ser uma condição plena, porque se é um indivíduo completo, Deus vai te tratar como um indivíduo completo. A sabedoria vai trazer benefícios a você como ser completo, parte espiritual e parte física. Então você terá saúde e refrigério para os teus ossos. E o verso 10 fala sobre provisão: e se encherá fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus agares, como consequência do verso 9, da honra a Deus. Deus não deixa faltar, Deus cuida. E o versículo 12 fala do cuidado pastoral, quando o Provérbios diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai. Aí ele usa a figura de um pai ao filho a quem quer bem. O filho não quer ver, o pai não quer ver o filho andando de forma errada. Então, por querer ver o bem do filho, por amá-lo, o pai corrige, o pai estimula, o pai ensina, o pai corrige de novo, diz: olha, meu filho, é por aqui, esse caminho que você está trilhando vai te levar para o prejuízo, não faz isso. Então Deus faz a mesma coisa, Ele usa a sua disciplina pastoral para nos estimular à obediência, para nos levar à obediência. E o salmista no Salmo 119 diz: foi bom ter sido afligido, para que observasse os teus mandamentos e visse a beleza deles. Então aqui, a disciplina aqui está sendo estabelecida como o estímulo da graça, o cuidado pastoral de Deus para nos mostrar o quanto que é benéfico a obediência e o quanto que é prejudicial a desobediência. E para isso ele usa a disciplina. Ele vai usando os seus recursos para corrigir as nossas arestas, para endireitar os nossos caminhos, dizendo: meus filhos, é por aqui, é por aqui. Então, irmãos, que essa sabedoria se aproprie do meio do seu coração, e que eu e você reconheçamos que não a temos como deveríamos tê-la. E se não temos, o estímulo da Escritura é: peça a Deus, peça a Deus, busque essa sabedoria através da palavra de Deus, da instrução do Senhor, porque essa sabedoria deve criar raízes nas nossas vidas, raízes, e fazer com que eu e você ande como Cristo andou, caminhe como Cristo
caminhou. Viva como Cristo viveu. Saiba viver a vida, embora ainda nessa condição imperfeita. E viver a vida está aqui sendo ensinado em Provérbios capítulo 3. Honra a Deus, não se esqueça, lembre e obedeça, e os resultados vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas espera aí, é uma fé que atua pelo amor. Eu obedeço porque amo, eu guardo porque amo, eu honro porque amo, eu sirvo porque amo. E os resultados é porque Deus primeiro me amou, porque a sua graça está sobre mim, porque a sua misericórdia se renova. É sempre essa relação, e não essa relação de troca. Obedeço para ter, mas pelo contrário, eu obedeço porque eu já tenho tudo. Já tenho tudo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Desejo no meu coração que você seja alguém muito mais sábio no ano de 2013. Que a sabedoria cresça no seu coração progressivamente. Te torne a cada dia mais uma pessoa sábia. Faça com que você faça escolhas segundo a palavra de Deus. E colha os frutos dessas escolhas. Então vamos orar, agradecer a Deus. Logo após estaremos jantando. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, porque nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Amém. Tua Palavra, Senhor, que nos ensina, que nos aconselha, que nos instrui, mas que também nos exorta, nos repreende. E todos estes recursos são privilégios que o Senhor proporciona ao Teu povo, para que eles desfrutem da paz, do shalom, das provisões da graça, amém, das bênçãos em Cristo, Senhor, para que eles não sejam privados da luz, para que eles não sejam privados, ó Deus, da graça, ó Deus, em seus corações. O Senhor nos revela a Tua sabedoria pela Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, nesta hora, que esta sabedoria encontre lugar nos nossos corações. Que esta sabedoria, Senhor, se enraize no nosso ser. Amém. E faça com que sejamos sábios, ó Deus. Produza mulheres sábias, amém, homens sábios, amém, anciãos sábios, ó Deus. Produza homens, ó Deus, que caminhem segundo o caminhar de Cristo Jesus. Amém. Que viveu a plena sabedoria, ó Deus, na sua humanidade. Porque disse que com a comida ele tinha para comer, que era fazer a vontade daquele que me enviou. É verdade. Que nós, Senhor, tenhamos um coração disposto a honrar ao Senhor, a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amém. Este ano, Pai, que se inicia logo após algumas horas, e se assim o Senhor nos proporcionar vida no dia seguinte, dá-nos um coração, ó Deus, que seja sábio ao ponto de te honrar, te obedecer, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e escolhas. Amém. E desfrutar de todas as provisões da Tua graça, Pai. Também já te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos concede aqui neste último dia do ano. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias que o Senhor tem trago até aqui, pelas crianças. Te agradecemos mais uma vez por tudo. O Senhor nos abençoe agora, neste momento de janta, onde estaremos em comunhão, jantando, desfrutando das provisões que o Senhor nos concedeu sobre a mesa. Amém. Pai, é o que nós te agradecemos e bendizemos ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.